Senhoras e senhores, como convidado mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, que hoje teve um comparativo um tanto desproporcional. Né? Começamos fazendo um paralelo meio absurdo. Para ajudar o Raí a lembrar do nome, né? Uhum. E também comandada por ele, Érico Pérez, o nosso querido, idolatrado, salve, salve, Érico Pérez. E que pela primeira vez uma pessoa não faz associação com Érico Veríssimo, e sim com Érico Rocha. Muito bom, né? Uhum. Vamos então apresentar nosso convidado? Vamos. Nosso convidado, ele nasceu em Itapejara do Oeste, ele é técnico agrícola, ele é paisagista, ele é professor de cultivo, ele... Bonsaísta. Meu Deus. Ele também é colecionador de plantas raras e de punks, as plantas alimentícias não convencionais, que me deu vontade de dizer plantas alimentícias não comestíveis. E ele tem uma presença muito forte, muito grande nas redes sociais. O perfil dele no Instagram tá chegando lá na casa do 1 milhão de seguidores. Que é um marco, hein? Seja bem-vindo, Raí Rec. Eu que agradeço pelo convite, por estar participando aqui do Cuca com Salame, aqui da minha cidade, Francisco Beltrão. Fico lisonjeado pelo convite. Várias pessoas que eu conversei da minha proximidade, no meu arredor, já conheci o podcast, falaram que legal que você vai estar participando, já vi vários episódios, então fico bem feliz de estar aqui com vocês e valorizar a minha região. E a gente fica feliz pela tua presença. Exatamente, ficamos muito contentes aí, porque o Raí tem uma expressividade muito legal aí na internet, né? Sim, realmente, sim. Em termos de YouTube e de Instagram aí, tá indo muito bem e com algo que é muito próprio dele, né? Sim. Tu vê que muito original, né? Exatamente, extremamente original, algo que faz total sentido aí, né? Mas enfim, vamos fazer o nosso protocolo aí, Luciano, de patrocinadores, antes de iniciar a nossa conversa? Vamos lá. Por favor, dê o start. Tudo bem. Gracia Cafeteria e Confeitaria, um dos estabelecimentos mais respeitáveis dessa cidade, um local sempre muito confortável, sempre muito agradável, com produtos de muita qualidade, que tem essa cuca maravilhosa, né? Fofíssima. Café do seu Luiz, Uhum. né? E que leva aí o selo de qualidade da família Ruara. Exatamente. Quem mais aí? Temos a Merizo Hospitalar, a empresa da Nick e do Eduardo, empresa muito respeitada. Também. Pessoal da saúde que a gente entrevistou aqui sempre fala muito bem da responsabilidade deles, de como eles se saem bem. E é uma empresa que está crescendo muito aí. São extremamente responsáveis. Perfeito. Quem mais? Vem lá Inovata Ambientes, a empresa do Gelson e do Fernando, empresa de ambientes que tem um showroom magnífico, né? As pessoas que vão lá ficam apaixonadas, encantadas com o que se vê no showroom da Inovata. E uma empresa que já conquistou, assim, já fugiu das fronteiras aqui do estado. Já extrapolou, assim como o Raí. Tem presença em outros estados, inclusive, com seus ambientes residenciais e também para empresas, né, comerciais. Isso aí. Quem mais? Temos a Beltrão Net, então. Net. O provedor genuinamente beltronense. É uma internet que funciona, né? É uma internet que realmente aí não deixa a gente na mão. Então, diria que é o grande diferencial deles, né? Não dá problema. Então, tenho na minha casa, tenho na minha clínica e realmente aí assino embaixo. Uhum. Selo de qualidade, Érico Pérez. Quem mais? Vinoteca Vinho e Prosa, do Doug e da Sá. Um local aí também que tem uma variedade de vinhos muito grande, muito interessante. E eles tem sempre dicas muito boas, né? Para os clientes. Exatamente. Tem recadinho ou não tem recadinho? Recadinho, sempre tem recadinho. Vamos lá pro recadinho, então. Oi, pessoal, eu sou a Sá, da Vinoteca Vinho e Prosa. Se assim como nós, você é fã de cuca com salame e vinho, aproveita que tem o cupom especial para quem é ouvinte desse podcast. Vou colocar aqui na tela e você corre pro site fazer as suas compras. Mas realmente eles se saem muito bem aí, né, Luciano? É verdade. Tem ótimas dicas, sempre acertam aí no nosso paladar, inclusive, então Verdade. Vão muito bem. Pessoal, vamos pedir então pro pessoal se inscrever no nosso canal, pro pessoal nos seguir aí no Instagram, na rede social. Estamos no Facebook também, mas sabe como é que é, né? Facebook. Nos sigam no Facebook. Temos 5 seguidores, né?
Mas enfim, vamos lá? Faça parte do seleto grupo de 5 seguidores no Facebook. No Facebook, exatamente. Toda vez que a gente posta lá, dá, 3 curtidas. Dá muito resultado. É muito expressivo. Muito expressivo. Mas vamos lá, vamos dar o pontapé inicial aqui do nosso jogo, lá. Luciano. A nossa primeira pergunta, Raí, é um pedido para que tu te descreva um pouquinho, conte quem você é. Sei que vai ser difícil tu falar de ti sem falar do teu trabalho, mas vai lá, tente. Quem é Raí Hack? Cara, que pergunta boa e impossível de responder sem estar associando com aquilo que eu trabalho. Eu gosto de falar um pouquinho dessa questão da minha história, que eu tive o privilégio de nascer em um berço verde. Literalmente. Então, eu nasci no interior do interior de Itapejara do Oeste. Quase divisa com Bom Sucesso do Sul. Meus pais plantavam todo o alimento que era consumido na própria propriedade rural ali. Era coisa pequena, mas tinha feijão, milho, trigo, abóbora, mandioca. O que pensasse de alimento a gente plantava e consumia. Até o arroz. Plantava lá o arroz num ano, guardava naquele caixote no porão e tinha arroz para 3, 4, 5 anos e ia levando aos poucos pro moinho para fazer descascar ele. Até a farinha e assim por diante. Meus avós, bisavós, que é os nono, bisnono, também são da roça. Então, todas as minhas gerações anteriores cultivavam o próprio alimento e eu tive esse privilégio de nascer nesse berço verde. Então, quem eu sou hoje reflete exatamente da onde eu vim. Que nem vocês falaram ali, várias formações. Eu, ainda jovem, junto com o ensino médio, eu fui para o técnico agrícola na Casa Familiar Rural, que é um ensino técnico de agricultura, mas pensando em pequena propriedade e familiar. Casa Familiar Rural. Sim. Período de alternância. Uma semana estudava manhã, tarde e noite, e uma semana aplicando o conhecimento na propriedade. Então, seja do ensino médio, como do técnico agrícola. Então, uma semana a gente tinha o eixo gerador, vamos dizer, do morango. Então, a gente estudava sobre isso na interdisciplinariedade, fazia uma visita de campo a um produtor da variedade, ou mais de um, prolongava semanas, e a gente aplicava também. Era convidado a aplicar e os professores visitavam as propriedades para ver se isso estava acontecendo de verdade. Fiscalizavam uma vez por mês. Então, foi uma formação diferenciada. Ainda ali, no colégio agrícola, a gente tinha a questão de pensar no nosso futuro. Certo. Um projeto de vida. Então, com 14 anos de idade, ali já estava pensando qual vai ser o projeto de vida, por qual caminho eu vou. O meu TCC foi sobre o cultivo de morango em vaso, por isso que eu trouxe esse gancho aí. Então, cultivar num pequeno espaço e em vaso. Eu morava no interior, mas já via o vaso como uma extensão do canteiro. Porque aqui não nasce matinho. Sim, não você não precisa você não precisa se abaixar lá embaixo, ficar se abaixando para você colher a cultura, porque é muito difícil você ficar abaixado, corcunda ali para realizar a colheita do produto. Então eu via no vaso essa facilidade ali. Sim. E aí, Raí, mas me diz uma coisa, o que é que tinha? Acho que é muito legal isso de tu mencionar sobre o berço verde, de como muito do que você é hoje é oriundo disso, né? De como é que foi a tua... daquilo que vem da tua infância e daquilo que já, digamos assim, vem sendo passado por gerações, né? Mas conta um pouquinho pra gente, além disso tudo, do que tu brincava quando tu era criança? Quais eram as brincadeiras que tinham lá naquela época? Não vem querer dizer aí que teu negócio era só plantar em vaso, porque não vai acreditar. Não, tinha um futebolzinho lá, como é que era? Todo mundo pensa em futebol, sou o Raí por causa do jogador Raí. É mesmo, essa é a origem do teu nome, A origem do meu nome é por causa do jogador. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que amam futebol, sempre iam em campeonatos e tudo mais. E a gente tem alguns anos de diferença. E eu nunca fui muito de futebol. Como a gente morava no interior, tinha... Os vizinhos eram distantes. Então eu brincava muito ou com meus irmãos, só que eles eram um pouco mais velhos, ou eu criava minhas brincadeiras. Então eu utilizava lá uma brincadeira que eu gostava. Conexões de mangueira
conexões de mangueira sim. ali e tal, de cano. E eu fazia as minhas invenções. Ainda quando eu era criança, eu queria ser um cientista, um inventor, algo nesse sentido. Então, eu tinha vários animais de estimação. Tinha mais de 30 animais de estimação. Eu tinha coelho, porquinho da Índia, porco, boi de estimação. Animal de estimação a gente não come. Então, eu tinha um porco de estimação que não virou comida. Eu tinha um boi de estimação que eu andava como se fosse um cavalo nele. A minha família não tinha condição de ter um cavalo, de bancar um cavalo, mas aquele terneirinho chucro eu criei com tanto zelo que quando ele cresceu eu conseguia andar ali no boi como se fosse um cavalo. Então eu tinha uma intimidade muito próxima aos animais. As brincadeiras eram no meio do mato, fazendo casinha na árvore, casinha nos pés de fruta. Eu tive 3, 4 casinhas na árvore, misturando uma engenhosidade ali de brinquedos criados por mim mesmo. Fazer assistir um filme lá que tinha uma entrada secreta. Eu fiz uma alavanca que o balanço ficava escondida no alto da árvore. Eu acionava uma alavanca meio escondida, descia o balanço que caía, o balanço caía pra subir na casinha da árvore escondida. Então, muitas das minhas brincadeiras Ele tinha uma pegada, uma mistura de Professor Pardal com Crocodilo Dundee, né? Boa. No verão, fazer a barragem no rio. Tinha um riozinho, um córrego, assim, mais ou menos. Isso aí, né? É que cada chuva destrói todo o trabalho da gente, né? Eu tentei muito fazer Mas isso. ele deve ter inventado alguma coisa. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, então pensa, já tinha experiência dos meus irmãos mais velhos. Sim. Cada ano, desde criança, eu lembro a gente fazendo a barragem. Cada ano a gente melhorava, um pouquinho. Cada ano melhorava. Legal. As minhas sempre estouraram. Chegava próximo do final do verão, estourava. Chegou a um ponto, o rio tinha 30 centímetros de profundidade e o lugar mais fundo 1 metro. Como que tu vai dar um bico ali e vai mergulhar? Sim. Então a gente fazia a barragem. A gente foi aumentando nos primeiros anos uma barragemzinha desse tamanho que aumentava a profundidade. Chegou ao ponto, com uns 10, 12 anos de idade, do pai ajudar a derrubar uma árvore para passar por cima do rio. A gente fazia uma barragem de mais de 1 metro de largura de pedra com umas pedras gigantescas. Apoiar tábua, aqui tá o tronco de madeira, apoiar tábua. Nossa. Aqui na lateral, a barragem ficou com mais de 1,5 metro de... 1 metro e meio de largura, com mais 1 metro, 1,5 metro de altura, no nível do rio até que conseguia. Então, tinha essa profundidade, ficou com 1,80 m, 1,90 m. O lugar que tinha 1 metro ficou com 2,5 metros. Então, aí foi a gente desenvolvendo ano após ano. Claro que quando chegou o período de chuva no inverno, a barragem mas foi uma coisa que hoje eu busco muito olhar para o passado e reconhecer esses contatos de cultivo, de evolução. Como eu disse, todo ano derrubava a barragem com a chuva, mas a cada ano a gente colocou o objetivo de ir construindo ela mais forte, melhorando, pra gente buscar o resultado que era. Fazendo um aprendizado. Sim, no mergulho. Procurando evoluções ali, né? E que acaba resultando nisso, né, Raí? Porque hoje o teu trabalho, tudo que tu divulga na internet é uma espécie de evolução também, né? No sentido de tu poder encontrar formas de cultivar as plantas, enfim, no apartamento ou na cidade, enfim. Então, me parece que lá na infância tu já estava começando aí esse projeto, né? Terminando o técnico agrícola, eu passei por uma situação bem complicada, que não tem como falar sobre esse processo sem falar disso. Que a minha família foi obrigada a sair do campo e ir para a cidade. Então imagina, uma bagagem de gerações ali, de conexão, daqueles animaizinhos. Que de repente é rompida, né? E teve esse momento de ruptura de ir para a cidade. Comecei a desenvolver crise de ansiedade, depressão. E eu não via sentido na cidade. Não via. Para mim, a cidade era uma coisa de maluco. Porque eu tinha conexão com a natureza, com os animaizinhos ali. Daí vim para um lugar que
Asfalto, tudo preto, cimento. cimento, que eu falo a selva de pedra, Uhum. foi muito tenso. E no começo eu sofri muito na cidade, até que eu comecei a ver o cultivo em um vaso, um cultivo em pequeno espaço, esse resgate às minhas raízes como uma solução. Uhum. Então, eu me mudei nesses últimos 12, 13 anos que eu tô na cidade, eu me mudei mais de 10 vezes. Morei em 10 locais diferentes Certo. na cidade. Uhum. E em todos eles eu cultivei plantas. Tá. Sim. O seu vir para a cidade foi sair do interior de Itapejara, vir para Beltrão? Ou não? Ou não foi direto isso? Foi para sair do interior Uhum. de Itapejara para a cidade de Itapejara do Oeste. Ah. Para quem não conhece, Itapejara do Oeste hoje tem os 13 mil habitantes. Uhum. Antes tinha cerca de 10, 9 mil Aham. quando eu era mais novo. É uma cidade interiorana, Uhum. mas é a cidade. Uhum. Depois disso, eu acabei entrando no seminário. Eu fiquei por 6 anos no processo de ser seminarista Certo. e entrar na vida religiosa como irmão marista. Não é para ser padre, é para ser irmão. E trabalhar com educação. Tá. Esse que é a missão dos irmãos maristas, é compartilhar o conhecimento com as pessoas mais necessitadas. E o fundador foi lá na Revolução Francesa, há mais de 200 anos atrás. Ele queria levar o conhecimento para quem morava na roça, Uhum. Uhum. porque era seleto para o pessoal da cidade. Então eu senti um chamado, uma conexão com aquilo e acabei entrando na vida religiosa. Eu fui morar em Dourados, Mato Grosso do Sul, me afastar da família e tudo mais. Quanto tempo, Rei? Teve, Você ficou lá? teve o processo antes em Itapejara, mais Certo. longo. Em Dourados eu acabei ficando 1 ano. Uhum. Lá a gente morava no centro social, tinha casa próxima, dava quase uma quadra, tinha um pedacinho de mato, Uhum. tinha horta. Já estava mais próxima daquilo que fala contigo. O fundador do Marista, ele fala pra gente estar cultivando a horta, tá na diretriz da vida religiosa do Marista, que tem que ter o cultivo da horta, Uhum. porque é a conexão com o divino. Então, lá no seminário, eu vi que, cara, tá ali com a natureza, a gente tá plantando uma semente e ver ela germinar, é algo divino, é algo transcendental. Uhum. Certo. Que é você compartilhar a vida. Eu gosto de dizer que a natureza, por si, ela se vira. A Ela dá floresta, jeito. o mapa, ela é abundante, ela prospera. Quando você delimita ela num vaso, num canteiro, você tem que estar partilhando da tua energia para ela se desenvolver e ela vai retribuir na mesma intensidade. Uhum. Uma espécie de simbiose, daria pra dizer. Até fugindo um pouquinho, vocês chegaram a assistir aquele documentário no Netflix sobre as pessoas que vivem mais de 100 anos? Não Assim, vi. eu assisti. É bem legal. Ele visita, acho que 5 zonas azuis, né? Que são consideradas as zonas onde as pessoas... Há muita quantidade de pessoas centenárias. Tá. Né? Não é um ou outro, são vários. Uhum. E aí, um dos fatores, obviamente, é a alimentação, que é uma alimentação mais natural, né? Uhum. Menos industrializada. Outra coisa está muito ligada a movimento mesmo, né? Uhum. A caminhar. Atividade Uma física. comunidade, inclusive, que é na Sardenha, ela tem uma Então, inclinação muito eu vi grande. isso, eu vi. né? As pessoas sobem Essa muitas eu escadas. vi uma reportagem sobre isso. É como se estivesse subindo o degrau o dia todo. e Todo descendo, dia né? tu tem que dar uma circulada ali. Mas Aham. esse é um ponto, né? Atividade física. O outro ponto é horta. É muito comum que essas pessoas centenárias a vida toda tenham tido horta e continuem nessa prática. Porque além de ser uma atividade física, além de produzir, digamos assim, alimento natural, que ela realmente está evitando o uso de produtos químicos e tal, ainda tem essa coisa de movimentos muito específicos, de se abaixar. Então tem movimento associado a alimento de qualidade também. Sim. Uhum. E fora aquilo que a gente sabe, né, que o contato com terra é interessante, né, com vegetais é interessante. Sim, Mas muito sim. legal, traz umas... Mas tem uma piadinha bem boa que eu gosto lá, que numa comunidade dessas, e agora eu esqueci qual é, eles perguntam para uma senhora lá, porque é uma comunidade que usa muito chá, eles cultivam muito chás. E aí pergunta o repórter, o documentarista pergunta, tá, e qual é o chá que a senhora recomenda que se tome todos os dias para ter uma vida longa? E ela, vinho.
Boa. Boa. Chá de uva. Chá de uva. Aparece, inclusive, essa piadinha. Boa. Muito bom. E a uva vem da natureza e é um produto pouquíssimo processado e traz esses benefícios. Então, exatamente. Associar o vinho a um chá é bem semelhante. Um certo sentido. Tem, né? Tem. Nem falam que realmente sempre ouvi falar que a uva faz muito bem, né? Que ela tem muitos... não, é isso aí. O meu nono fez um parreiral que esteve lá junto com a minha família todo esse tempo, desde que eu nasci, chegou aos seus 40 anos o parreiral, até a gente abandonar o campo, sair, ter esse êxodo do campo. Ele me ensinou a podar o parreiral, a fazer o enxerto. Eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, as primeiras mudas ali, que não deram certo. O que ele fazia dava certo, o que eu fazia não dava. O cultivo também tem dessa, que o aprendizado é algo que vai ter que ser construído. A palavra que eu uso é cultivado. Sim, e transmitido também. Né? E transmitido. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Lá na vida religiosa, a gente tinha vários aprendizados. E um deles era esse. A gente compartilhar o conhecimento é algo abundante. Sim. Então, quanto mais a gente compartilha, de estar aqui com vocês, é um prazer de falar um pouquinho sobre isso. Eu falando aqui resgato alguns insights que há muito tempo eu não lembrava. Por exemplo, cara, é muito, muito bacana a gente estar partilhando e estar aqui. Eu acho que ele falou em parreiral, né? Parreiral é uma coisa, já que a gente está num episódio meio vegetal, assim, no reino vegetal, como é uma coisa cultural histórica, assim, para as famílias, né? Você falou, é um parreiral de 40 anos, e boa parte das famílias tiveram isso aqui na região. E como até isso torna difícil se afastar do campo, né? Parreiral é uma coisa que exige muita dedicação, não é só plantar e deixar lá, né? Você tem que estar sempre cuidando, né? Estar sempre em manutenção. E isso torna aquilo, parece que parte da família, né? Faz parte da tua vida. É um integrante ali. E aí, quando você se vê forçado a abandonar isso, deixar para trás, é uma coisa difícil. Faz parte da memória de muitas pessoas aqui, né? da cidade, vamos dizer assim, sim. que tem um parreiral na memória aí, né? Hoje eu tenho um pé de parreira em vaso. Olha e só. Produzindo. Era aí que eu ia chegar. Se tendo aprendido com o seu nono, né? Como fazer, como podar e tal, se hoje você já tem um que deu certo. Quando a transição do campo para a cidade, a gente já tinha coleção de plantas ornamentais em vasos lá no interior. Tudo que é panela, lata velha, virava vaso. Beleza, a mãe que puxava a frente das plantas ornamentais. Mas quando você vai cultivar alimento, plantas que normalmente são estabelecidas no chão, é diferente. Sim. Então eu sofri bastante no início de aprender as técnicas modernas para se estar utilizando nisso. Hoje eu tenho um pé de parreira em vaso que produz uva e falo mais. Eu tenho mais de 70 variedades de frutas da nossa região, do Brasil e do mundo. Frutas exóticas de fora que a gente tem acesso aqui. Todas elas ou estão produzindo ou vão produzir rapidamente, porque existem as técnicas de a parreira é enxerto, algumas são feitas estacas, outras são feitas alporquias, outras são feitas mergulhia. Cada uma dessas técnicas que eu falei, você encurta o tempo para produzir para cerca de 1 a 2 anos. Então é uma técnica. Vamos dizer que se você plantar hoje um caroço de abacate que você germinou na água e você colocar lá na terra, esse caroço de abacate vai demorar cerca de 10 a 15 anos para dar o primeiro fruto. Se você pegar uma muda de abacate enxertada, ele pode produzir no primeiro ano, só que não é aconselhado. O bom é você tirar a flor dele para ele ganhar vigor, e no segundo ano você deixar carregar e vai dar abacate em 2 anos. Olha, que legal, hein? impressionante, né? Eu não tinha noção disso. Não, nenhuma, mas eu imaginava que demorava muito mais tempo. Né? Mesmo com algum processo adicional aí para acelerar. Sim.
Nossa, realmente são... que é isso, né? São coisas que às vezes tu não tem noção sobre isso. A possibilidade de tu poder ter ali em casa e fazer com que... Sempre que tu imagina isso, tu precisa de um sítio, tu precisa de um pátio, né? Tu precisa de algo... E não, essa é uma possibilidade muito legal. O fundamental para você ter qualquer planta, independente de qual seja, é a luz do sol. Uhum. Então, a grande maioria dos meus alunos moram em apartamento. Eu falo, localizar a janela que mais tem sol. Uhum. Se ter uma sacada no apartamento, ou se você tem uma casa ali onde pega sol, o teu local de cultivo vai ser aonde tem sol. Ai, mas eu não tenho nada de sol, é breu completo, tem um prédio aqui, outro prédio aqui, só pega sombra. Eu posso ter alguma planta? E por incrível que pareça, contradizendo o que eu falei, dá pra ter muita coisa. Musgo. Cactus. Cacto jamais, musgo vai bem. Mas, imagina... um exercício mental, tentar imaginar como que é a floresta e como que ela se comporta. A gente tem as grandes árvores que pegam o máximo de sol possível. As plantas medianas pegam menos sol. Mas aquelas que estão no chão da floresta, aonde cai a semente da árvore, aonde quebra o galho e vai parar lá no chão, quase não pega sol. Então, para quem não tem sol, germinar semente vai germinar até sem sol. Apenas com claridade, uma réstia de sol que pega e germina. Mas como que a gente vai estar, então, só com semente? Existe um cultivo que é os microverdes, ou vegetais em miniaturas, que você germina uma grande quantidade de semente de alface, almeirão, cebolinha, salsinha, tudo que é de horta, numa bandejinha, e você consome as sementes germinadas, que são os microverdes. São ricos em fibras, diversas vitaminas, minerais, ajudam o intestino. Então, até para quem não tem sol, consegue ter várias plantas ali dentro de um local mais escuro. Além de hoje existir a tecnologia, o que tem de mais moderno, que são as lâmpadas LED. Então, tem várias lâmpadas LED que você pode estar utilizando para simular o sol. Então, é uma solução possível. Eu tenho no consultório a espada de São Jorge, e ela pega pouquíssimo sol, né? Mas já me falaram que ela não precisa de tanto sol, alguma coisa assim, mas falando agora, as luzes do consultório são LED, né? Então, talvez aí alguma coisa... Haja alguma contribuição. A espada de São Jorge é uma planta de proteção. Em várias culturas fala que ela é uma planta de proteção, porque ela é extremamente resistente e forte. Então ela resiste a tudo e mais um pouco. E ela renasce, né? Você corta tudo, dali a pouco ela tá lá. Tá lá de novo. Praticamente sem sol, apenas com claridade, ela tá ali prosperando. Se falta água, ela se permanece. Se você coloca água demais, ela permanece. Se você ir adaptando, a espada de São Jorge resiste até o sol pleno. Então, até um sol de rachar. É uma planta, assim, que eu falo que é um coringa na jardinagem. Para quem tá começando, vai pela espada de São Jorge, que vai ser mais fácil de você ter sucesso. Boa, né? Olha aí, Érico Pérez começou bem. Não, porque eu acabei de falar em cactus, né? Que pega muito sol e resiste. Eu falei que o cactus era bom pra sombra, né? Pra sombra. Mas vamos lá, né? Pelo menos agora tá 1 a 1. A minha dica pro Érico é: observa a natureza. Próxima vez que tu ir no parque, dá uma olhada. Mas não é passar o olho. É observar atentamente. É você parar ali, respirar um pouco calmamente, dar uma meditada junto com aquela natureza que está em volta e buscar absorver, entender o que aquela natureza está te dizendo. Não, eu falo que nas redes sociais eu falo que eu sou o professor do cultivo. É esse quem sou eu, o professor do cultivo. Mas a natureza é sábia. E boa parte desse conhecimento que eu compartilho é aquilo que veio para mim de geração a partir da observação. Certo. Então, quando você olhar lá que tem um musgo agarrado na árvore, no chão da floresta, para você ter um musgo, você vai precisar imitar essas características. Ele não vai aguentar sol forte.
Ele não vai aguentar passar sede. Sim. Porque na floresta ele tá no lugar mais úmido. O cacto é a mesma coisa. O pessoal tem muita dúvida. Mas o meu cacto não cresce ou apodrece. O que eu faço? Imita a natureza. Uhum. O máximo de sol possível. Uhum. E aonde que nasce esse cacto? É num lugar que a terra é vermelha? Uhum. Normalmente é nas áreas mais arenosas. Uhum. Mas tem cacto do sul do Brasil. Como que tu explica o cacto aqui da nossa região? Se você prestar atenção aonde que eles nascem, são nas fendas de rocha. Uhum. Tem pouquíssima terra, tem ali uma rocha, um bloco de pedra, e aquele cacto tá numa fenda, num morro mais acidentado, onde não acumula água. Aham. Sim. Então, o cacto da nossa região segue mais ou menos os mesmos princípios de uma terra mais seca, onde pega certo sol. E é por isso que a gente tem cacto nativo da nossa região também. Muito bom, muito bom. E quando que tu pensou assim, Rai, em começar a divulgar esse teu conhecimento na internet? Como é que foi esse começo? Eu nem passei para vocês, mas eu sou artista. Uhum. Hoje a minha arte tá no cultivo de plantas, mas eu comecei fazendo... Oi, tá até virado. Eita, pega. Será que ficou o tempo inteiro virado aqui no podcast mocular? Eu acho que tava. Eu até ia falar, mas... Eu comecei a fazer artesanato em linhas, Uhum. até por essa saída do campo para a cidade, fui buscar alguns hobbies. Então, me indicaram fazer arte. Certo. Uhum. Fazer arte como terapia e tudo Sim. mais. Então, eu iniciei E dá muito certo. 2011, 2024, há 13 anos atrás, eu comecei a me expressar mais através da arte. Uhum. Depois de alguns anos de fazer arte em linhas, comecei a refinar naquele mesmo processo da barragem. Uhum. Sempre buscando melhorar aquilo que está sendo feito. Certo. E eu falei, olha, eu sou de uma família humilde, não tinha muita condição financeira, pensei, nossa, essa é uma forma de eu presentear meus amigos com as minhas artes e também de estar vendendo Sim, isso. gerar uma renda. Gerar uma renda. E foi ali para 2000 Então já postava algumas fotos, algumas artes, mas ali para 2013 eu entrei no desafio de postar uma arte por dia, 2013. Uhum. 11 anos atrás. E eu fui nesse desafio de postar uma arte por dia, não conseguia todo dia. Foi um desafio aqui de 2 vizinhos, da Débora Oliveira, de um outro rapaz também, que eles fizeram esse desafio, uma arte por dia. Tempo lá no Facebook. E eu comecei o desafio postando algumas fotos, não era sempre que eu conseguia, estava no seminário, postava lá algumas fotos nesse local também, lá, e segui esse desafio. E aí veio a questão do como que eu vou fazer uma foto boa? Como que eu vou me expressar aqui na internet também? Então é algo muito antigo, que por muito tempo foi como hobby. Aí, pensava em vender, mas não sabia como. Conforme eu fui evoluindo na arte, comecei a postar mais sobre elas, sobre o desenvolvimento delas. Mas a grande virada de chave foi durante a pandemia. Até ali no início da pandemia, eu postava nas minhas redes sociais pessoais tudo que eu fazia. O artesanato em linha, pintura de quadros, de desenhos. Estava fazendo projeto, eu queria montar um aquário automatizado para ligar a lâmpada e apagar. Ligar uma lâmpada azul e apagar. 2 lâmpadas diferentes. Temperatura máxima, ligar um ventilador. Temperatura mínima, ligar um aquecedor. Para ter um aquário de qualidade, tu precisa cuidar de todos esses parâmetros. Falei, quero automatizar. Para automatizar um aquário é extremamente caro. Falei, por que eu não faço? Sai mais barato. Então eu aprendi a eletrônica, compartilhava. Tudo que eu fazia no meu dia a dia eu compartilhava. Nessa minha rede social pessoal, eu compartilhei mais de 30 mil stories. Nossa. Uma conta que eu fiz mais ou menos por cima ali. Então, a minha desenvoltura na internet vem de compartilhar o meu dia a dia, meu desenvolvimento pessoal nas redes, tudo que eu fazia literalmente. Mas
Por falar de tudo e mais um pouco, eu não tinha um público específico, porque uma pessoa seguia por causa do artesanato em linha, o outro seguia por causa da pintura, o outro por causa da eletrônica, e assim por diante com as mais diversas coisas. Na pandemia, foi um rompimento de barreira, porque eu já estava no Marista Escola Social como professor. Eu me formei em Geografia Licenciatura, outra formação que eu tenho, e estava atuando no Centro Social como professor de horta urbana, professor de agroecologia. Começou a pandemia. Isso você tava onde daí? Eu tinha voltado a morar em Itapejara do Oeste, depois de morar em outros locais. Como que você dá aula à distância? Sem poder chegar perto da escola, do aluno, os alunos ir para a escola. A direção deu formação pra gente escrever roteiros, trabalhar com captação de imagem, edição, revisão, postar no YouTube numa qualidade baixa, não numa qualidade alta. Fazer tudo em alta qualidade para depois diminuir a qualidade. Para os vídeos ter de 3 a 4 minutinhos e mandar no WhatsApp dos alunos, que era a rede social mais usada pelas famílias nos bairros de periferia em Itapejara do Oeste, que a gente tinha no Centro Social. Eu não acreditava no digital. Eu não acreditava que fosse possível compartilhar conhecimento por um vídeo. Tinha uma série de preconceito. Até na graduação, estava no último ano da graduação de Geografia, a gente fez um abaixo-assinado para não ter aula online. Porque eu não acreditava, pensava, não, tem que ser no físico. Mas a escola pediu isso. A gente foi obrigado a trabalhar dessa forma para estar recebendo nosso salário. Então, depois do segundo para o terceiro mês de isolamento social, estava produzindo uma aula a cada 1 semana, 2 semanas, para mandar para os alunos. Mesmo não acreditando, fazendo. E a grande surpresa veio depois de cerca de 3 a 4 meses mandando esses vídeos, onde a grande maioria dos alunos estava fazendo a sua horta em pequeno espaço, utilizando 1 litro descartável, um pote de sorvete, aquilo que tinha à mão. Eu gosto muito de falar, a gente tem que fazer o melhor aonde a gente está, e com aquilo que a gente tem. À medida que a gente tem condição de melhorar, a gente melhorar ainda mais. E virou uma chave na minha cabeça. Falei, eureka! Caramba! Eles entenderam aquilo que eu quis dizer. Eles estão plantando o seu chazinho, o seu temperinho ali, e tá melhorando a qualidade alimentar deles. Tipo, mexeu na minha cabeça, mexeu no meu coração, e aí eu fui dominar ainda mais, além de tudo aquilo que eu tinha aprendido por causa da arte. Falei, não, agora eu vou aprender a dar aula aqui. Vou aprender a compartilhar o conhecimento daquilo que eu faço da melhor forma possível. E aí foi processo, foi chegando, aumentando o resultado dos alunos, voltando ao formato normal, começando a voltar alguns alunos por vez, ali por diante. Chegando no final da pandemia ali de 2021, Itapejara do Oeste recebe a notícia que a obra social ia deixar de existir em Itapejara do Oeste. Outra voadora nas pernas, outra rasteira. O colégio ofereceu algumas possibilidades. A gente readequa você para outra escola no município. Você pode trabalhar em outra escola da rede, ou a gente faz o acerto. Momento de tensão, o que eu faço na minha vida e agora? Vou para o Marista em São Paulo, vou para Florianópolis, vou continuar em Itapejara do Oeste, eu tenho essa alma de viajar um pouco assim. Respirei fundo, analisei tudo que tinha aprendido, tudo que estava acontecendo e pensei, cara, eu vou ir pro digital.
Ali veio a decisão. Aí veio a decisão. Foi mais ou menos outubro que a gente ficou sabendo da notícia e ia trabalhar até dezembro lá em Itapejara. Uhum. Então, de outubro, novembro, dezembro, eu decidi que ia ir para o digital e trabalhar com o digital de 2021. Uhum. Até então, eu estava focado mais nas minhas artes, mas eu queria compartilhar conhecimento. Eu falei, o que é a minha raiz? O que mexe comigo, mexe aquele resultado que eu vi meus alunos tendo? O que mexe assim, com a minha existência? O que eu posso fazer para transformar a realidade que me cerca? Como eu digo que eu sou fruto de obra social. Uhum. Eu também estudei numa obra social, eu estudei no Marista, como, que tem as obras sociais. Falei, como que eu posso retribuir isso? E foi ali que eu me encontrei. Uhum. Então, falei, vou compartilhar o conhecimento de gerações, as técnicas mais modernas, para onde tiver gente que queira aprender a cultivar, vai ter acesso a esse conhecimento. Que legal. E tu começa no Instagram, ou já vai pro YouTube? Como que tu estabeleceu por onde iniciar? Já estava usando o Instagram, Uhum. eu tinha criado do perfil pessoal, Se transformou já fazia 1 ano que eu tinha criado um profissional. Ah, tá. Não 1 ano, 6 meses ali. Uhum. Pro profissional, mas pra arte. Ah, Na sim. virada do ano, de 2021 para 2022, no dia 31 pro dia 1º, eu fiz um post colocando os objetivos ali. E eu falei, vou trabalhar com planta, vou compartilhar esse conhecimento, vou plantar mais árvores e vou focar o meu conteúdo a isso. Sim. Porque é algo que eu descobri no digital, que é, a gente precisa ter um foco, um Certo. direcionamento. Uhum. Se você atirar para todo lado, se você pegar e ficar jogando para todo lado, você usa a tua energia em todos os lados e você vai Desperdício, né? até a certa altura. Uhum. Em todos os lados, você vai ter resultado. Mas um certo resultado. Quando você usa toda a tua energia para focar para uma direção, você vai muito mais longe. Porque você está focando nisso, você está mentalizando, você está visualizando. Sim. Então, o teu esforço acaba dando um resultado muito mais expressivo. Na virada desse ano de 2021, produzindo conteúdo diário sobre cultivo de plantas e tudo mais, o perfil devia ter, com esses 6 meses, 7 meses, uns 1.000 seguidores e pouquinho ali, 1.200. Em 6 meses, 8 meses do mês de 2021, produzindo conteúdo diário, compartilhando conhecimento, devo ter ganhado uns 800 seguidores, ido para 2.000 e pouco. Foi em outubro, se eu não me engano, de 2021, que virou a chave do conteúdo, que eu comecei a ganhar do dia para noite, sair do 2.000 para 5, do 5 para 10, e 10.000 seguidores era meu sonho lá de 2013. Quando eu comecei a postar, porque em 2013 o 10.000 seguidores significava que liberava o link para você colocar. E é onde arrasta pra cima, né? E é onde eu ia começar meu YouTube. Porque tem que ter um jeito de mandar o pessoal pro YouTube. Lá, então, de 2013 tinha esse sonho dos 10.000 seguidores. 2021 chegou no 10.000. Foi a minha maior comemoração. Foi a maior emoção. Ali estourou. De atingir o objetivo no digital. Cara, foi ali naquele momento dos 10.000 seguidores. Nada vai superar. Sim, esse é o ápice aí, né? Aquela alegria. Quer dizer, tu tá chegando no 1 milhão, né? Então. Cara, fenomenal. Cheguei no 10.000 seguidor, tava já fazendo o caminho direcionado, focando a energia. Em poucos dias do 10 foi para 20, do 20 foi para 30, 30, 50, 70, 90. 100.000 seguidores deve ter demorado uns 2, 3 meses. Assim, para ter virado. O que você considera, Raí, que começou a proporcionar esses saltos aí? Só o foco no conteúdo sozinho? Ou teve mais estratégia envolvida? É uma pergunta muito complexa. Porque
envolve o digital, envolve as ferramentas, os recursos, envolve. Mas é você descobrir o teu objetivo de vida. Descobrir a tua missão no mundo, aquilo que faz o teu coração pulsar e mexe com a tua cabeça e vai te tirar da tua zona de conforto. Tu vai fazer aquilo que for necessário para seguir teu coração e a tua missão no mundo. Então, quando eu fiz isso, quando eu encontrei, tem uma ferramenta que chama Ikigai, vem da cultura japonesa, chinesa, alguma coisa assim. Ikigai fala sobre missão, visão, valor, crença, alguma coisa assim. Quando você encontra aquilo que conecta a tua vida, que te faz acordar de manhã, eu acho que isso que foi o decisivo. Isso que foi a chave para virar ali, que foi ver aquelas crianças lá no centro social colhendo o resultado delas. Legal. Mesmo na realidade que elas estão ali, que não era das melhores, na pandemia, tudo mais, tudo muito difícil. E ver isso foi o revolucionário. Então resgatar, o conselho que eu tenho é resgatar essa raiz. Essa essência, né? Essa essência da sua criança. Quando você era criança, o que mexia com você? O que te conectava ali? Que eu digo, eu tava lá no meio do mato brincando. Tem muita história. Quando tava no colégio agrícola no primeiro ano, eu queria colocar o conhecimento do técnico na horta da minha mãe. Na minha horta você não encosta. Eu queria perguntar, né? Brincando com fogo. E tinha autorização para mexer na horta da mãe? Os professores falando tudo, indo intervir, não pode encostar na minha horta. Então eu tinha uns 14 anos de idade, eu acho que até antes disso. A minha mãe ajudou a cercar um pedaço de horta para eu aplicar o conhecimento. Sim. Pra te ter a tua, né? Não pra mexer eu na ter dela. a minha. Eram distantes, assim. A da Sim. minha mãe ficava na frente de casa, a minha ficava lá atrás. Lá atrás. Evitar o conflito. Evitar o conflito. Eu errei muito. A primeira vez que eu fui preparar a terra, eu coloquei 8 bolsas de adubo de aviário. E o adubo de aviário é muito potente. Queimei tudo a terra, plantava e morria, até o adubo curtir lá. Então teve erros. Mas por que eu tô falando isso? Tu me perguntou, da onde que veio esse resultado? É eu me encontrar naquilo que eu acredito, naquilo que eu sou. Então, pessoal, muita gente me fala assim, tá, mas isso que tu tá vestindo aí é um personagem? Que nem o Badinho, o Joey, não sei. Tu é um personagem? Esse sou eu. Cada momento que eu estava na minha vida, eu estava vivendo a minha essência. Mas eu me encontro naquilo que eu sou. Eu uso um chapéu para lembrar do meu nono, para lembrar da roça, do trabalho na lida do sol forte. Sim. Então, é sobre isso. Legal. Não, e virou tua marca, né, Ray? O jeito que você se veste, o teu chapéu também, né? Facilita o teu reconhecimento. E por falar em reconhecimento, existe esse reconhecimento nas redes sociais. E no mundo real, você se depara com situações aqui que as pessoas te encontram. Você é o Raí e tal. Como que é isso? Como é que tá a fama? Cara, é muito Como louco. que tá a fama aqui na cidade? Quantos autógrafos? Como é que isso funciona? É muito louco mesmo. Hoje eu falo, é sobre planta, é sobre cultivo, é sobre horta, é sobre tudo isso. As pessoas me reconhecem por isso. Você é aquele rapaz do vídeo do Alecrim. O guri do Alecrim. Eu tenho aqui uma mudinha de alecrim que eu trouxe. Você falou que não pode podar a pontinha em cima, tem que colher os brotinhos laterais. Uma mudinha não, né? A mudinha, porque ninguém pode tocar nessa mudinha. Né? Tem um valor sentimental todo específico. Essa mudinha aqui eu produzi ela desde estaquinho, uma estaquinha fininha assim, da espessura de um palito de dente, pequenininha, eu fiz ela. Tem os vídeos ali nas minhas redes sociais envolvendo ela. Então eu trouxe pra mostrar, mas eu vou levar de volta pra casa. Pra deixar... Tem um valor sentimental. Pra presentear os meus entrevistadores aqui, o Érico, eu trouxe 2 outras espécies.
Aqui é a erva luísa, ou cidreira arbustiva, uma planta que tem propriedades calmantes, sedativas, auxilia para ter um bom sono. E o tomilho, que é mais utilizado como tempero, tomilho-limão, mas ele também pode ser feito chá. O pessoal pensa, não, mas eu uso o tomilho para temperar, o orégano para temperar. Todo tempero tem origem numa planta medicinal, que tem as suas propriedades. Então, o alecrim tem propriedade que ajuda na digestão, propriedade antisséptica também. Então, dá para fazer o chá do tomilho e utilizar dessa forma aqui. Eu vou deixar as duas mudinhas para os entrevistadores escolherem qual que eles vai decidir. Querem Quem decidir agora. Quem é que tá mais ansioso, Luciano? Eu quero tomilho. Aí, ó. Pra mim, o tomilho. O vou ficar Luciano com a calmante, ficou com o então. tomilho. E o nosso Érico, obrigado. psicólogo, né? Isso aí. Ficou com a calmante ali. Ó, pessoal, se cuide com o chazinho que vocês vão estar tomando no consultório do Boa. do doutor. Qual que foi a pergunta que você fez? Se as Tá bem pessoas estão te tranquilo. reconhecendo na rua, né? E, retomando, né? O pessoal reconhece pelo conhecimento que elas viram. E esse que é o meu objetivo. Legal. Então, normalmente o pessoal vê, tô com dificuldade com o meu alecrim. O que eu faço? Então, as pessoas reconhecem pela rua, no dia a dia, no mercado ali, alguém para ali, me reconhece e na sequência do reconhecimento vem a dúvida. Vem a pergunta. Já viveu situações parecidas, Érico? Já. O Érico também é abordado no mercado, às vezes, mas com questões talvez um pouco mais complexas. Não depende, né? Sim, depende do sentido humano. Mas às vezes acontece da pessoa... Eu tô ali no mercado e... você que é o Érico? Tá? Sim. Então, pois é, eu quero conversar contigo sobre o meu filho. Tá acontecendo tal coisa. A pessoa... Então isso acontece. Eu acho incrível. Tu para e conversa, explica, enfim. É claro que diferente da tua área, numa conversa rápida, assim, é pouco que eu posso ajudar, né? Que é diferente ali de, daqui a pouco, é uma dúvida de algo mais prático, né? No sentido de, não, tu pode assim, vai por aqui, vai por ali, né? Sim. Eu amo essa conexão direta com as pessoas através das redes sociais, através do dia a dia, quando alguém me reconhece. Daí entra uma grande questão, que nem tu falou. Algo mais prático você consegue dar um direcional mais rápido. Sim. Sim e não. Hoje, não sei lá quantos vídeos que eu tenho compartilhado no Instagram, YouTube, TikTok, tudo as redes, mas hoje a rede social vive muito de conteúdo rápido. Isso. Cerca de 1 minuto, 1 minuto ou menos, 1 minuto e meio. Tem que fazer em 1 minuto, né? Eu busco compartilhar soluções rápidas, mas não é isso que vai garantir a colheita dos sonhos da pessoa ou os resultados que ela procura. Por isso que eu venho desenvolvendo os meus livros e os meus cursos. Então, consigo tirar dúvida pontual, mas o básico é fundamental. Você conseguir observar da onde vem o sol na sua casa, entender qual a terra da sua região. Hoje eu tenho alunos do Brasil e do mundo todo. Mais de 7 mil alunos, eu tenho aluno do Japão, da China, Austrália, Estados Unidos, Europa. Aonde tu pensar que tem gente, tem aluno meu por lá. Que quer legal. cultivar. E o básico é fundamental. Você conseguir reconhecer essa base, entender da planta e aplicar para ela, você vai ter resultado. Mas é mais complexo do que um vídeo de 1 minuto, ou do que um vídeo curto, um post ali, que eu faço todo começo de mês. O que plantar em setembro, vou fazer. Sim. Aí tem algo que é muito legal de você pensar que é assim, né? E me parece que é muito a tua proposta. No meio disso tudo, de toda essa velocidade, de toda essa rapidez, que o vídeo tem que ser curto, mas aquilo que tu propõe nos teus vídeos e naquilo que tu transmite em termos de conhecimento é justamente aquilo que nos faz desacelerar, né? Porque a planta, ela tem o ritmo dela, tu vai ter que... essa pessoa que está num ritmo absurdo aí no dia a dia, quando ela resolve cultivar,
ela vai desacelerar. Isso em termos de saúde mental é muito importante, né? Porque nós precisamos de coisas que desaceleram no dia a dia, né? Eu lembro de quando eu comecei a escutar a música no vinil, que isso era uma forma de desacelerar, porque eu preciso ir lá, colocar o disco, pego o encarte, vou ver qual é a letra da música, então claro, é diferente, mas é uma forma também de desacelerar, e me parece que a natureza traz muito disso, né? Então, beleza, o vídeo ele é curto, ele tem a informação que ela é prática, mas é para algo que tem o seu tempo. Né? Sim. Nossa, amei a sua colocação. Porque Foi muito bem, muito bom. Eu devo admitir que eu me saí muito bem. Não, preciso dizer que eu também gostei. Dentro do meio digital, das plataformas, eu testo vários tipos de conteúdo. Uhum. Conteúdos mais reflexivos, mais calmos, com uma voz mais tranquila, essa conexão com a natureza mais espiritual. Se eu faço um conteúdo nesse sentido, as pessoas não verem, não interagem e não compartilham. Sim. O meu conteúdo é mais rápido, mais prático, mais direcionado, eu falo rápido, esse sou eu, Sim. acelerado. O vídeo tem começo, meio e fim, do plantio da semente, desenvolvimento da muda, colheita, adubação, poda, doença, praga, tudo. 1 minuto e meio. Isso aí, 1 minuto e meio. Cortezinhos e tudo mais. Mas dentro do curso é outra história. Lá dentro do curso, logo na aula de boas-vindas, na minha metodologia, o método OAP, observar o ambiente, absorver aquilo que a natureza está dizendo e praticar, tem a contemplação. A observação é junto com a respiração consciente. A absorção, que é entender, é a reflexão. Então, no curso eu consigo falar desses temas mais aprofundados. Legal. Mas... E com o tempo. E com o tempo. Ali as aulas têm uma média de cerca de 15, 20 minutos, algumas maiores, mas eu acredito que um tempo ideal de aula digital ali é esse tempo. E é algo para aprofundar. Legal. Com certeza que a conexão com a natureza é fundamental, é um reflexo do cultivo, a conexão com a natureza, a respiração, a calma, a paciência, mas é algo que eu não abordo tanto no dia a dia das redes, pelos testes que eu fiz e vi que o pessoal passando aqueles vídeos ali no celular, ligado, passando vídeo, não tem um alcance. Sim. Mas vamos pensar assim então, Rai. Infelizmente, dentro dessa rapidez e dessa coisa de praticidade do dia a dia, se tu pega uma pessoa que ela tem uma casa ou que ela tem um apartamento e ela quer iniciar o cultivo, quais seriam as primeiras dicas? Por onde essa pessoa começa? Comece hoje, comece agora, aonde você está e com aquilo que você tem. Até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Olha agora ali, tu tem um potinho vazio, bora fazer uns furos. Nada de plantar em pote sem furo. Faz uns furos, procura a terra ali na sua região. Se tu achar uma agropecuária, um local para comprar um substrato, pega esse substrato. Legal. Começa com uma semente, com uma muda. E vem junto comigo pegar essas bases do conhecimento para tu ter resultado. Não se frustre se da primeira vez não der certo. Mas busque fazer aquilo que eu disse. Observa o desenvolvimento, busca entender o que está acontecendo para você ir aprendendo no processo. Porque se você só ficar deixando para ter tudo perfeito, o vaso do sonho, o melhor substrato igualzinho daquele influencer, não digo tanto no meu caso, porque hoje existem várias pessoas no nicho de jardinagem que falam tem que ser essa terra aqui ou vai dar tudo errado. Esses exageros. Né? Então, é isso que eu digo. Para quem quer começar, começa. Daí vamos juntos aprender nesse processo. Conta comigo nisso. Mas acho que uma coisa bem prática aí, né, Rai? Porque tem coisas que você tem em casa, né? O pote, por exemplo. A água. Mas uma coisa que dá a entender pelo que você indica é visitar uma agropecuária também. Pra você ter raiz, pra você comprar semente, para você comprar um adubo. Né? Então, é um caminho também. Passa por aí. Dá para fazer muita coisa
com aquilo do dia a dia, pegar uma terra do Barranco, por exemplo. Aham. Cara, é a mais indicada? Não, porque a terra do Barranco aqui na nossa região vai virar um bloco de tijolo. É uma terra que chama argilosa. Sim, a vermelha. Então, né? vermelha, ela forma uma argila, um bloco. Mas uma terra ali com bastante matéria orgânica, até de uma floresta, se você ir lá e tirar a serrapilheira, que é aquelas folhas e galhos por cima, e pegar aquela terra preta do mato, a minha mãe usou isso a vida inteira. Ai, mas e a natureza? Pega numa área que não seja de preservação permanente. Sim. Tomar esse cuidado. Tá, né? vamos Porque, tentar permanecer longe dessas áreas. porque Evitar, né? É bom. como a gente trabalha com internet, é isso. Corre o risco de pegar esse corte que a gente fala isso e usar contra ele. Mano, Olha o que ele tá dizendo pra te fazer. invadir a floresta. Mandando depredar a natureza. Ô, Raí, e uma dificuldade que eu vejo que as pessoas costumam ter é na questão do adubo, né? Qual seria a melhor forma de repente, confeccionar, se dá pra você confeccionar um adubo caseiro? Todo mundo poderia ter na casa, no apartamento, uma pequena compostagem. O que é uma compostagem? É um ambiente, um recipiente que você vai propiciar a decomposição. Então, assim, a casca de toda fruta, de todo legume, você pode transformar em adubo. Vou trazer um mito. O pessoal mostra alguns vídeos na internet, virais ali, que joga tudo no liquidificador, bate e rega a planta com aquela batida de resto de comida ali, resto de casca. Isso é um veneno. Planta não come, a planta bebe. Ela absorve o nutriente decomposto. É como se fosse assim. A gente não absorve a comida. O nosso intestino digere e vai absorver as vitaminas e os minerais. As plantas não têm estômago e intestino. Então você tem que fazer a compostagem no ambiente e utilizar o material decomposto como adubo. Qual a melhor compostagem caseira? O minhocário, ou a casa das minhocas, que é 2 recipientes, um vai ficar o líquido, o outro vai ficar os resíduos com as minhocas californianas. Não é preconceito nenhum, mas tem que ser a californiana. Tipo vinho. Tipo vinho. Vinho californiano também Sempre dá certo. Sempre dá certo. Que essa minhoca especial, ela decompõe a matéria orgânica fresca. Então, tu colocou ali em cima uma casca de mamão, fechou, deixou escuro, dá 5 minutos a minhoquinha tá lá decompondo a casca do mamão. E se tu pegar aquela minhoca da horta, do chão ali e tal, que a gente tem no dia a dia... Aquela pra pescar. Aquela de pescar, bem isso. O pessoal fala, mas eu vou fazer o meu minhocário com aquela minhoca de pescar que eu uso para ir pescar. Essa é boa para peixe. Não vai funcionar no minhocário porque ela só se alimenta da matéria já decomposta. Então, lá no chão onde tem a matéria decomposta, ela vai lá e come aquilo. Se você colocar no minhocário, ela vai acabar morrendo porque tem a matéria orgânica fresca. Olha só. Nossa. Tá aí uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Nossa. Nenhuma mesmo, né? Um minhocário, então, seria a melhor forma aí de tu ter de fazer o teu próprio adubo. O próprio adubo. Tem várias outras formas. Por exemplo, a casca do ovo. Se você secar a casca do ovo, lavar ela, deixar ali num lugarzinho que pegue sol, deixar ela secar por alguns dias, você pode bater no liquidificador e você vai ter uma farinha de casca de ovo, que é rica em cálcio e magnésio. Vai ajudar a planta a ficar mais dura e mais resistente contra pragas e doenças. É um dos adubos, funciona muito bem. Mas eu posso quebrar a casca do ovo com a mão e colocar em volta? Não vai funcionar. A casca do ovo demora... Uma casca de ovo quebrada na mão vai demorar anos para se decompor. Tu quebrou ali a casca do ovo, misturou na terra, daqui 1 ano tu vai ver, tá ainda lá o pedaço de casca de ovo. A planta, normalmente as de horta, tem um ciclo mais rápido. Então, para ela absorver o cálcio, o magnésio, precisa estar em farinha. Daí ela vai absorver durante um espaço de tempo menor. Muito bom, muito bom. Pra você que tá ficando maluco ouvindo essas coisas técnicas e, meu Deus, magnésio, cálcio, a gente nem chegou a falar de NPK, é isso que eu digo. O conteúdo mais
rápido tá ali no Instagram. Dentro dos livros e cursos, tem aquilo mais mastigadinho, com mais tempo. Sim. Que já pode é ser. para a pessoa realmente interessada, né? Que Isso. já tem um empenho maior, Sim. uma dedicação maior. Mas então, Raí, tu tá... É Instagram, YouTube, TikTok, e aí tu também tem os cursos e tá pra sair um livro. Seria isso? O teu momento é esse. É meu 5º livro. 5º livro? Olha só. Durante a faculdade eu sofri pra caramba pra escrever o TCC. E era de um tema que eu escolhi. Mas depois que eu saí da graduação, da minha última, eu já escrevi nos últimos 2 anos e meio, tô indo pro meu 5º livro, tudo sobre plantas. Então o primeiro foi Guia Prático do Cultivo. A base, o fundamental. Depois eu fui para um tema específico, o Manual da Terra para o Cultivo. Então, tudo sobre terra, sobre pH, sobre a terra argilosa, arenosa, condicionadores de solo. E aí foi indo. Um manual contra pragas e doenças, identificação e fazer os próprios inseticidas, acaricidas e assim por diante. O livro que eu estou desenvolvendo agora, spoiler, é sobre adubação. Então, ainda não tô 100% com o nome para ele, vai ser um manual de adubação ali, alguma coisa, mas é para explicar para que serve cada adubo e como fazer os ciclos de adubação. Porque para você ter uma folhagem é uma coisa, para você ter uma flor é outra, para você colher um fruto doce é potássio. É outro tipo de adubo. Sim. Então, assim, a gente vai aprofundando cada vez mais o conhecimento. E como é possível adquirir esses livros? Todos os meus produtos, 100% deles, são digitais e online. Tá. Todos são digitais, para ter um maior alcance e acessibilidade. Certo. Então, normalmente, pelo meu Instagram, minha plataforma principal, você vai encontrar algum link no perfil. Esse link vai ter para um produto. Desse dali, você vai conseguir ter acesso aos outros e assim por diante. E normalmente também, uma vez a cada 1 mês, 2, eu faço alguma espécie de evento, onde eu compartilho conteúdo mais aprofundado, então alguma aula, e depois eu abro turmas para os meus cursos. Hoje eu tenho curso de horta, sobre cultivo de frutíferas, sobre cultivo de bonsai. Quem não sabe o que é bonsai, até tem uma tatuagem que não sei se dá para ver. O bonsai, ele é uma árvore em miniatura. Então Mini árvore. Uma mini árvore. Você pega as características de uma árvore bela na natureza, aquelas árvores mais majestosas, e tenta imitar ela em um pequeno vaso, em um pequeno espaço. É algo mais avançado. Para quem está começando é bem difícil, mas com o conhecimento necessário você consegue. Vai dar certo. Que o vaso normalmente é rasinho assim. Olha só, tô aqui com um pezinho de alecrim, que tem mais ou menos 40 centímetros, com um vaso de 1 palmo. Pensa que no bonsai, dessa altura aqui, ia ter um vaso de 3 centímetros. Então é mais detalhado ali pra gente conseguir ter esse resultado. Tem algum desafio aí que você ainda não conseguiu, aí, no campo do bonsai? Algo que é bem difícil de fazer? Eu sei, por exemplo, que a araucária não é tão simples assim, né, para cultivar como bonsai. Eu vou até expandir a tua pergunta para responder ela. As plantas que você tem dificuldade meio que no geral. No bonsai, tu falou da araucária. A araucária, para quem não conhece, é a árvore nativa aqui da nossa região sul do Brasil. Ela é um pinheiro. Pinheiro não tem folha. Isso aqui são folhas, isso aqui são folhas, e isso aqui são folhas. Cuidado como mexe no assim, rapaz. Não vai estragar. Calma. Mas cuidado com o meu também. É isso aí. Como assim que o pinheiro não tem folha? O pinheiro tem agulha. Se você pega um pinheiro, ele é espinhento, porque literalmente o termo técnico ali são acículas. A acícula, traduzindo para uma linguagem mais normal, é agulha. Quando tu coloca a mão, você sente meio que espinhando ali, pinicando. E a seiva dele é leitosa. Então, o pinheiro, de forma geral, todas as espécies de pinheiro são as plantas mais difíceis de se cultivar. Eu tenho araucária em um vaso até que pequeno,
Eu tenho uma araucária enxertada. Lembra que eu falei lá no começo que as árvores enxertadas colhem mais rápido? O pinheiro demora de 25 a 30 anos para produzir a pinha, o fruto dele. Eu tenho uma árvore enxertada que a promessa é que produza de 3 a 5 anos. E eu tenho essa araucária enxertada em vaso. Eu quero fazer produzir pinhão em vaso. Tá lá, tá bonitona, tem cerca de 1 ano que eu tenho ela, então tem cerca de mais 2 a 4 anos para vir a produção. Eu tenho juníperos horizontalis, juníperos procumbens, esses nomezão são de outras espécies de araucária. São difíceis de cultivar, perdi algumas plantas no começo, mas hoje em dia até essas mais desafiadoras eu venho desenvolvendo. Agora, expandindo a pergunta, o que é difícil de ter? Plantas exóticas. Quanto mais exótica, mais difícil. Como assim? O que é uma planta exótica? A araucária é nativa da nossa região. O alecrim é uma planta europeia. A gente tem um clima aqui no Paraná semelhante ao europeu. Estações bem definidas, um inverno frio, deu 4 geadas esse ano, de frio intenso, então eu vou bem. Para quem mora no norte e nordeste do Brasil, é mais desafiador ter o alecrim e a lavanda, que também é outra planta europeia. Então, pega essa informação. Para eu ter uma planta do Nordeste, no sul do Brasil, onde dá geada, que dorzinha de cabeça. Porque quando dá geada, essa planta do Nordeste não aguenta o frio. Não resiste. Não resiste, ela vai derreter, ela vai queimar, ela vai morrer. Eu tenho plantas do Nordeste aqui, eu tenho mais de uma, eu tenho bonsai, eu tenho cajamanga, siriguela, que são plantas que o pessoal de lá pira, ama essas frutas, e eu tenho aqui e consegui fazer produzir. Mas chegou o inverno, elas derrubaram todas as suas folhas, estão vivas, vão brotar agora, já estão querendo brotar. A esperança de que brota. Não, vai sim. Porque eu protegi elas da geada. Se eu tivesse deixado pegar as 4 geadas, já era. Se tivesse pegado só uma, ela até tem um vigor para voltar. Depois que ela morre ali a copa, ela tem esse vigor. Então, assim, é desafiador ter algumas plantas exóticas, mas é possível ter a partir do conhecimento. Saber que tem que recolher, fazer a adubação correta, manejo de poda e tudo mais. Eu acredito que, vamos dizer, você tem um objetivo. Eu quero ter uma araucária. Você consegue. Vai precisar ter um aprendizado, uma construção de conhecimento? Sim. Se você buscar encurtar ali com o professor... Pode ser comigo. Fica uma dica aí, né? É mais fácil de você ter esse resultado. Legal. Muito bom. Chegamos no finzinho do nosso episódio. Famosa bundinha da Cuca. Chegamos à bundinha da Cuca. As nossas 2 últimas perguntas, Raí. A primeira delas não é exatamente uma pergunta, mas é para você aproveitar esse espaço para incentivar o trabalho de alguém, né? Alguma pessoa que você confie no trabalho, alguém que você gostaria de divulgar o que faz, mais né? visibilidade. Né? Isso. Sim. Quem que você gostaria de falar? Eu até mesmo presto alguns serviços para essa pessoa. O Laércio Fávero, aqui da Campo e Lavoura. É uma agropecuária que tem 40 anos de tradição. Então, assim, é algo que... Eu errei o número, é 30 anos. Então, tem problema. 30 anos de tradição. Eu tenho 29. Sim, a minha idade. Então, é algo que começou pequenininho, tudo mais, foi se desenvolvendo. Hoje é uma das maiores agropecuárias da região. Legal. Que até essas mudinhas aqui vieram dali. Então tem semente, adubo, insumo, tem a parte de veterinária também, medicamentos veterinários, tudo mais, focado para os produtores do campo. Mas, presta atenção, está no centro da cidade. E atende a toda a população urbana também. Então você consegue ter acesso a produtos, insumos e conhecimento rural na cidade. É quase meio que o trabalho que eu faço nas redes sociais
no mundo físico, com o aparato dos insumos e dos recursos ali. Então é uma coisa, tipo, muito incrível. Tá no centro de uma cidade e ter acesso a todo esse conhecimento. Muito boa indicação, né? Muito boa indicação. Verdade, uma empresa muito tradicional. Laércio também é uma pessoa muito conhecida. É, né? Por favor, então, Luciano. Eu tô refletindo se 17 anos é uma marca significativa pro Rai, porque ele tem só 29, né? Mas aí, se você pudesse viajar no tempo, voltar no tempo e encontrar o Rai de 17 anos de idade, que conselho você daria para ele? Para mim, o que eu... Dá 10, um pouco mais de 10 anos de diferença. Sonhe grande. Acredite nos seus sonhos e cultive um momento presente. Viver o momento que você está. Então, acho que isso é fundamental pro resultado que eu tenho. Eu sei que isso teria também uma grande diferença. Ouvir alguém falando isso. Acredite nos seus sonhos, sonhe. E siga esse propósito. Eu fui por vários caminhos e acabei chegando na tua essência, na tua raiz. Isso aí. Foi um retorno a si mesmo que deu certo. Retorno às raízes, para ficar no contexto. Exatamente. Boa, Luciano. Não, que você estava corrigindo. Antes ele falou, eu retornei às minhas raízes. A essência, né? Não, pensando no contexto, raízes é raiz melhor. Faz muito mais sentido, né? Melhor. Você vê que ele fala cultivar. Assim. É verdade. É o que... Não, mas é um bom conselho. A gente tem mania de ficar brincando com quase tudo. Mas em meio a coisas sérias, né? É um conselho importante para as pessoas. E muito importante foi acho que todos nós aprendemos muito hoje, né? Sim, exatamente. Todos nós que assistiremos, né? Nós que estamos aqui, as pessoas que irão assistir vão ter umas dicas preciosas aí. Acredito que é um episódio que até vai despertar em quem assistiu o interesse pelas plantas, pelas hortas, por entender por entender princípios para esse cultivo. Não, um episódio muito, muito rico em informações, né? Muito conhecimento mesmo, né? Aí tu vê que aí ficamos um pouco mais de uma hora aí conversando e o que veio de conhecimento transborda mesmo, né? Então, acredito que ficou um episódio muito, muito completo, né, Luciano? Isso aí. Então, Rai, muito obrigado por ter vindo, ter encontrado aí um tempinho na tua agenda para vir aí conversar com a gente fica muito contente. E, enfim, né? O que mais eu poderia falar? Não, a gente deseja que o Rai continue crescendo, né? Porque o crescimento dele também não é uma coisa, digamos assim, que faz bem só para ele. Né? O crescimento, quanto mais gente ele atingir, ele vai estar levando, digamos assim, uma experiência nova para mais pessoas, um novo modo de vida até, né? Porque é um complemento. A jardinagem, como a gente falou lá no começo, ela tem um peso, uma força muito grande para ajudar até na saúde. Não, em termos de saúde mental, na saúde como um todo, né? Fantástico. Então, que o Rai chegue a muito mais longe, né? Mais uma vez, queria agradecer pelo convite de estar aqui compartilhando como a natureza sendo abundante e levando um pouquinho desse conhecimento. Por mim, eu ficaria aqui horas e horas, dias e dias, semanas e semanas, uma vida de vivência, uma vida de partilha. Agradecer a vocês dois e convidar cada um que está assistindo aqui a plantar uma semente, cultivar uma mudinha, tá utilizando no dia a dia, temperando essa comida com algo de verdade, sem veneno e tudo mais. Não, muito bom. Essa dica é muito boa. Tudo bem. Finalizamos.